Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Reflexões Diárias. No vídeo de hoje, vamos explorar um dos temas mais fascinantes da história do cristianismo: quem eram os discípulos de Jesus? Ao longo dos séculos, as histórias dos discípulos de Jesus têm inspirado milhões de pessoas em todo o mundo, e neste vídeo, vamos conhecer um pouco mais sobre esses homens e suas incríveis histórias de coragem, fé e devoção. Não deixem de se inscrever no canal, curtir e compartilhar nosso conteúdo. Para começar, vamos entender quem eram os discípulos de Jesus. Esse vídeo será dividido em duas partes e essa será a primeira parte, pois bem, eles eram homens comuns, como você e eu, prestes a realizar algo extremamente incomum e revolucionário, escolhidos por Jesus para segui-lo, aprender com ele e ajudá-lo a espalhar sua mensagem pelo mundo. A escolha dos 12 apóstolos foi um julgamento contra o judaísmo institucionalizado. Foi uma renúncia àqueles homens e suas organizações, que havia se tornado completamente corruptos. Aqueles que se considerava a elite de Israel, o chamado, por que 12? Por que não 8 ou 24? Simples, 12 era o número das tribos de Israel, logo os 12 simboliza o julgamento contra todo Israel. 1. Pedro, o apóstolo que falava demais. Pedro foi o segundo dos 12 discípulos de Jesus. Antes de se tornar discípulo de Jesus, seu nome era Simão. Todavia, mais tarde, Jesus mudou seu nome para Pedro, que significa rocha. De acordo com a Bíblia, Jesus disse a Pedro que ele é a rocha sobre a qual construiria a sua igreja. Suas principais características são: 1. Personalidade. Pedro era afoito, agressivo, ousado e franco, tendo o hábito de pôr sua boca para funcionar quando o cérebro ainda estava em ponto morto. 2. Sua natureza. Impetuoso, inconstante e inconfiável. Sua tendência era fazer grandes promessas que não poderia cumprir. 3. Líder. Pedro, apesar de suas controvérsias, apresentou princípios que o fez um grande líder. Curiosidade, iniciativa e envolvimento. 2. André, o apóstolo das pequenas coisas. André foi o primeiro dos 12 apóstolos de Jesus. Ele nasceu em Betsaida da Galileia. Ele era o mais velho de uma família de 5 pessoas, incluindo seu irmão, Pedro, e 3 irmãs. Em suma, o nome André é de origem grega que se acredita significar viril ou varonil e bravo. Assim, estima-se que ele, ao se tornar discípulo de Jesus, tinha 33 anos de idade, o que o tornou um ano mais velho do que Jesus e o mais velho dos outros discípulos. Suas principais características são: ele não procurava ser o centro das atenções, porém, era ousado, decidido e ponderado. Era justamente isso que o tornava tão útil. Sua disposição em ser um ator coadjuvante com frequência permitia que ele soubesse coisas que os outros discípulos não entendiam. André apreciava o valor de uma única alma, era conhecido por levar indivíduos e não multidões a Cristo. André não ficava confuso quando alguém desejava ver Jesus. Ele simplesmente os levava ao Mestre. 3. Tiago, o apóstolo fervoroso. Tiago foi o terceiro dos 12 discípulos de Jesus a se juntar ao grupo. Ele é um dos filhos de Zebedeu e também nasceu em Betsaida, na Galileia, por volta de 3 depois de Cristo e morreu em 44 depois de Cristo. Tiago foi um dos 3 discípulos que Jesus escolheu para testemunhar sua transfiguração. Além disso, ele foi um dos primeiros discípulos a morrer como mártir. Suas principais características são: se há uma palavra-chave que se aplica à vida do apóstolo Tiago, essa palavra é intensidade. Do pouco que sabemos sobre ele, fica evidente que Tiago era um homem de intenso fervor e entusiasmo. Aliás, Jesus deu a Tiago e João o apelido Boanerges, filhos do trovão. Define bem a personalidade dele: zeloso, impetuoso, intenso e fervoroso. 4. João, o apóstolo do amor. João, outro dos 12 discípulos de Jesus, era o irmão mais novo de Tiago e ambos eram filhos de Zebedeu. Ele nasceu em Betsaida, na Galileia, por volta de 6 depois de Cristo, e morreu no ano 100 depois de Cristo. Portanto, quando morreu, ele tinha quase 100 anos. A propósito, João também é chamado de a coluna da igreja. Ele é responsável por escrever o evangelho que leva o seu nome na Bíblia. Curiosamente, em todo o evangelho de João, ele não mencionou seu nome, apenas se referiu a si mesmo como discípulo de Jesus. Suas principais características são: seu caráter e personalidade é bastante semelhante à de seu irmão Tiago, irmãos Boanerges, extremamente partidário. Ignorante,
inflexível, inconsequente, impetuoso, agressivo e atrevido. Porém se destacou como intenso e zeloso pela verdade. Aprendeu a ser balanceado entre extremamente zeloso pela verdade mas com amor e compaixão. 5. Filipe, o apóstolo que fazia as contas. Filipe também nasceu em Betsaida, na Galileia. Desconhece-se o dia do seu nascimento, mas se sabe que ele morreu em 80 depois de Cristo, em Herápolis, Anatólia. Seu nome em grego significa aquele que gosta de cavalos. Suas principais características são: Filipe era o administrador apostólico, aquele que fazia as contas. É bem provável que ele estivesse encarregado de providenciar as refeições e cuidar dos aspectos logísticos. Sempre se preocupava com organização e protocolos. Era um homem de fé frágil no início. Cético, analítico, pessimista, relutante e inseguro. Mas moldado pelo Mestre transformou-a. 6. Natanael ou Bartolomeu, o apóstolo sincero. Bartolomeu também foi um dos 12 discípulos de Jesus, apresentado por Filipe. Ele nasceu no primeiro século depois de Cristo, na terra de Caná, na Galileia, e morreu em Albanópolis, Armênia. Curiosamente, o nome Natanael não foi mencionado nos 3 primeiros evangelhos, eles usaram Bartolomeu em seu lugar. O único evangelho que usou o nome Natanael foi o de João. Seu nome tem certos significados. Bartolomeu é um sobrenome hebraico que significa filho de Tomai e Natanael significa Deus deu, logo seu nome em conjunto é Natanael filho de Tomai. Suas principais características são: grande amigo de Filipe, estudioso das Escrituras que buscava um verdadeiro conhecimento de Deus. Apesar de ter um forte interesse espiritual e ter sido fiel, diligente e honesto em sua devoção a Deus, ele era humano. Natanael tinha certos preconceitos. Sua resposta a Filipe é claro: de Nazaré pode sair alguma coisa boa. Porém com tudo isso Jesus expressou assim sua principal característica, verdadeiro israelita, João capítulo 1 e versículo 47. Ou seja, autêntico, genuíno. Como vimos, cada um dos discípulos de Jesus tinha sua própria história e personalidade, mas todos foram unidos pelo amor e pela devoção a Jesus. Eles enfrentaram desafios e perseguições, mas foram capazes de espalhar a mensagem de amor e esperança de Jesus pelo mundo. Espero que esta primeira parte dessa série tenha sido inspiradora e que tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre a história do cristianismo. Obrigado por assistir.